Bom dia, 29 de fevereiro, 6h20 da manhã. Quase no final de janeiro. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus. Quero deixar uma palavra para a tua meditação nesse dia, né? Em Daniel 1, a partir do versículo 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos a mesma comida e o mesmo vinho que o rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhe deu outros nomes, isto é, Beltazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Apenas que ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Apenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Glória a Deus. Meus amados, essa palavra é tremenda, né? Eu li do 1 até o versículo 10, né? Antes de começar o 10, eu parei. Onde fala que que Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Deus fez esse homem chamado Aspenaz, que ele era o que cuidava dos jovens, né, que vieram escravos. Eles vieram escravos. Nabucodonosor trouxe eles escravos. Eles eram escravos, né? Porém, esses moços, eles eram sábios e foram separados para trabalhar no palácio, como sábios, né? Eles iam trabalhar ali. Então, esse Aspenaz, ele era encarregado para cuidar e fazer com que eles ficassem bem, porque o rei Nabucodonosor queria eles para ser os sábios, né? E eles eram escravos que o rei tinha trazido. Eles eram israelitas, né? Foram trazidos escravos. Porém, Daniel, olha que chave para a tua vida. Daniel era temente a Deus. Daniel era temente a Deus. Até o nome deles foi mudado. Você viu aqui, né? Que Aspenaz trocou o nome deles. Colocou o nome deles de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas Daniel, ele resolveu, né? Aqui diz, ó, Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Ele não iria ficar impuro. E ele não ia nem comer e nem beber do vinho que o rei queria. E quando Daniel resolveu a não comer, não se contaminar com os manjares do rei, Deus fez com que Aspenaz tivesse bondade com eles e desse para eles comer aquilo que ele pediu. E ali, se você continuar a história, lendo a Bíblia, aqui vai contar que apesar deles terem se separado e não terem comido aquela comida, não terem se contaminado, eles ficaram mais saudáveis que os outros e mais sábios que os outros. O que Deus quer falar com você nessa manhã? Que se você se separar para Ele, se você obedecer a Ele, se você não se contaminar com as coisas desse mundo, não se deixar levar com a ganância, não se deixar levar com os manjares desse mundo. Se você olhar para Ele, para Deus, Deus vai fazer com que pessoas influentes, pessoas grandes, sejam bondosas com você. Não porque eles querem, mas porque Deus vai convencer.
Então, nessa manhã, a palavra que Deus fala com você nessa manhã, se separe para Deus. Essa é a palavra que Deus fala comigo. Se separe para Ele. Não se contamine com esse mundo. Não se deixe levar com a influência de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não querem o bem, né? De pessoas maldosas. Existem tantas pessoas maldosas. Olhe para Deus, olhe para a palavra, obedeça a palavra e se separe e não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, o nosso Deus, vai cuidar de você e vai fazer com que as pessoas, as autoridades, pessoas grandes, tenham bondade com você e abençoe você e prospere você. Você vai ser próspero. Olha, Daniel virou um governador, né? Ele foi colocado, se você continuar lendo aqui, ele foi colocado em alto posto dentro da Babilônia. Ele era visto como um grande homem. Ele foi tomado como um escravo. Mas continue lendo o que Deus fez na vida de Daniel, porque ele se separou. E não só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também, porque eles resolveram. Não foi Deus que obrigou, eles resolveram. Então tome a decisão de obedecer a Deus, obedecer a palavra, se separar. E Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente.